Essa é uma situação que eu vejo muito por aí, assim, vendo debates entre ateus e teístas, e às vezes em comentários de vídeos, e é uma das questões que eu acho assim que são centrais, assim, que dificultam muito os cristãos, assim, os crentes, que não só cristãos, mas os crentes, os teístas de modo geral, a engajarem com pensamentos ateístas sem trazer uma resistência. Ter resistência é normal, você quando se engaja, né, num pensamento que você não concorda, é normal você ter uma resistência, mas sem trazer uma resistência exacerbada, muito exagerada. E é um ponto assim que eu sempre tive dificuldade de entender por que esse é um ponto tão importante para os teístas, assim, aquele ponto que sem Deus não há uma moralidade objetiva. E a minha mente sempre vai para, tá, mas e daí? E se não tiver uma moralidade objetiva? Quer dizer que o cosmos vai deixar de existir? Eu e você vamos deixar de existir? Qual é o problema, assim, de fato? O que me parece é que eles não que eles tomam como fato, né, que existe uma moralidade objetiva e deixam de averiguar com rigor se aquilo é realmente verdade ou não, né? E recentemente eu vi se eu não me engano, foi um vídeo lá do The Atheist Experience, que uma pessoa ligou lá no programa e em algum momento ele trouxe o argumento de que as pessoas apresentam, né, uma noção moral, todas as pessoas, segundo ele lá, representam uma noção moral, um senso moral, sabem o que é certo e o que é errado, uma criancinha sabe, já né, começa a entender as coisas, já sabe o que é certo e o que é errado, às vezes ainda nem fala, mas já tem uma noção, alguma noção, já apresenta alguma noção moral, velhos, idosos, homens, mulheres, de todos os tipos de pele, todos os tipos de cabelo, bom, ele não falou isso, mas está implícito, já que seria todo mundo, a ideia é que essa expressão de um senso moral inerente nas pessoas, em cada indivíduo, seria, de alguma forma, uma evidência da existência de Deus. Uma vez que Deus, segundo os teístas, ou deuses, enfim, segundo os teístas, são a origem, ou de alguns teístas, não sei se todos os teístas, mas são a origem da moralidade objetiva. Só há moralidade objetiva através das divindades, por conta de divindade. Então, se a gente observa uma moralidade que está presente em toda a população terrestre, população de seres humanos, isso só poderia ter sido feito, ter sido criado por Deus. Então, Deus existe, é a conclusão que eles chegam. Mas a questão é, todo mundo, essa galera toda, tem a mesma régua moral? Ou tem régua que está medindo em pés, em palmos, em polegadas e outros medindo no sistema métrico? Não me parece ser o primeiro caso que todo mundo tem o mesmo senso moral, exatamente a mesma coisa. E vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, como é o caso do psicopata. Psicopata, para quem não sabe, é uma pessoa que carece, que não tem empatia com as outras pessoas, e que dirá com outras espécies, animais e tudo. Então, um psicopata, por exemplo, por falta de empatia, por não sentir o incômodo na dor do outro e nem felicidade com a alegria do outro, ele pode, por exemplo, achar que está tudo bem, não achar que está tudo bem, mas ter um senso moral de que não é errado, que não é ruim, uma coisa necessariamente ruim, errada, pegar, torturar um gato, por exemplo, e arrancar o couro dele ainda vivo, e fazer experimentos e etc e tal, ou matar o cachorro do vizinho porque ele está entediado. De repente, para isso não é errado, uma vez que ele não tem empatia nem com o animal, nem com a dor do vizinho de perder o animal dele. Então a gente já vê um exemplo de uma pessoa que tem um senso moral diferente da grande maioria das pessoas. Mas tá, psicopata é um ponto muito fora da curva, tudo bem. Agora existe também exemplo dentro dos próprios teístas, dos próprios religiosos, pegando por exemplo o cristianismo. Você vê que tem diferentes denominações cristãs e muitas delas retiram suas próprias moralidades, né, da doutrina que supostamente seria a mesma, doutrina cristã. Um exemplo é uma pessoa que, lendo a Bíblia, chega à conclusão de que
é imoral correr atrás de ganhos materiais para si mesmo e que isso não é admissível, não é uma coisa moral de se fazer. Por outro lado, outra pessoa lendo a mesma Bíblia pode chegar à conclusão de que é sim moral correr atrás de ganhos materiais para benefício próprio e que isso ainda pode ser uma virtude, certo? E sim outros casos também que as pessoas tiram moralidades diferentes também da Bíblia. Por exemplo, o caso tem pessoa que vai ler a Bíblia e que vai chegar à conclusão de que as mulheres devem ser subalternas aos homens. E outros vão chegar ao caso que não. Mulheres e homens claramente são do mesmo nível e tudo mais. O que parece ser, no fim das contas, é que as pessoas estão estão espelhando a sua própria moralidade no texto bíblico. Eles pegam aquilo para eles que eles acham, que eles concordam, que eles concordam que bate, que está em comum acordo com o senso moral dele próprio, e descartam aquilo que não faz parte. Como é o caso, por exemplo, da escravidão. No caso que Deus permitiu lá na antiguidade a escravidão ser ok e tudo, mas hoje nós sabemos que isso é inadmissível, não é moral de forma alguma. Uma pessoa poder ser dona de uma outra pessoa como propriedade sua, né? Passar para herdeiros e tudo mais, né? Então, não é uma coisa que a grande maioria dos cristãos vão pegar ali e dizer, olha só como é moral. Isso hoje em dia, né? Como é moral ser proprietário de outras pessoas, escravizar outras pessoas, tá perfeitamente moral, de acordo com a moralidade objetiva que, enfim, que o Senhor nos trouxe. E isso para mim deixa muito claro, né? Que na verdade a pessoa está fazendo é descartando aquilo que ela não acha interessante e utilizando o que é interessante que ela enxerga naquelas histórias que estão naquele livro específico, no caso que eu estou falando da Bíblia. Mas não só a Bíblia, né? Em outros livros sagrados também. As pessoas estão lendo lá e estão retirando daquilo que elas acham útil e deixando para lá o que elas não gostam. E é isso, esse vídeo era mais para fazer uma tentativa de entender, né, o ponto de vista de um cristão. Eu, pelo menos, já estou afastado há muito tempo da fé. De um cristão, não, desculpa, de um teísta, de um crente. Eu há muito tempo estou afastado da fé e para mim é uma dificuldade isso daí. E tem que fazer esses exercícios de tentar compreender como é, assim, do que pode ser, o que está por trás. Por que aquele crente pensa daquela forma, tem aquele posicionamento, tem aquela forma de enxergar o mundo, né? Um posicionamento tão firme com algumas coisas. E para aproveitar aqui esse assunto, é trazer uma questão aqui de lógica até, né? De argumentação. Que o fato de as pessoas apresentarem uma noção moral, mesmo que fosse a mesma noção moral, uma regra moral comum a todos, a toda a população humana na Terra, isso não implica na existência de Deus. Não quer dizer que Deus exista, necessariamente. Não é só porque a pessoa não enxerga outras formas de que isso possa ter acontecido que a única coisa que ele consegue enxergar, que a única coisa que ele consegue imaginar é a verdadeira. Por exemplo, não é só porque uma pessoa não consegue entender como funciona o motor a combustão que faz o carro andar, que o que ele consegue imaginar, sei lá, que duendes estão ali numa rodinha, tipo aquela de hamster, e estão correndo ali fazer o carro andar. Não quer dizer que o que ele imaginou, já que ele não consegue imaginar outra hipótese qualquer, ele não entende nada de física, de química, de ciência, de porcaria nenhuma, só porque ele imaginou aquilo, que aquela é a verdade. E bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, algum comentário a mais assim que não seja relacionado a alguma dúvida, alguma coisa qualquer. E se você acha que esse vídeo pode se ajudar alguém, pode ajudar alguma pessoa com algum ponto, de repente alguma questão interna que ela está passando, ou de repente ajudar essa pessoa a entender também, se você acha que é válido o que eu estou trazendo. É uma conversa, né? Na verdade isso aqui é uma conversa que a gente está tendo e não tô dizendo que eu tenho certeza que isso está certo, que eu estou falando, só estou trazendo algumas ideias aqui que eu trouxe. Se você discorda ou não, bom, me diga, vamos continuar a conversa aqui. Mas se você acha que que tem alguma coisa que eu trouxe aqui, tem algum fundo de validade aqui, é válido de alguma forma,
e que pode ajudar alguém, sei lá, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, grupos e tudo. Aproveite também, aproveitando para deixar aqui a inscrição, se você não é inscrito aqui ainda no canal. Esse canal eu posto vídeos de vez em quando, mas então para você não perder quando eu postar, não tem um ritmo ainda. Estou querendo postar com mais frequência, então liga lá, põe o sininho e é isso. Falou!